Olá, seja bem-vindo à metodologia da pesquisa científica. Queridos, nesta aula nós iremos tratar de um dos assuntos que são mais importantes no âmbito da confecção do trabalho acadêmico-científico, do seu projeto de pesquisa, do seu artigo ou monografia, que também por vezes é chamado de TCC. Trabalho de conclusão de curso. Durante os passos de confecção é importante que o acadêmico ele esteja atento à pesquisa nas bases bibliográficas que, por sua vez, nortearão as informações presentes no estado da arte, isto é, o que a literatura dispõe sobre o tema que o acadêmico deseja pesquisar. Só que para acessar estas informações é importante transladar os textos, as atenções a serem dadas no material a ser inserido entre as seções do trabalho, especialmente aquela chamada referencial teórico, que trata de textos e mais textos que sustentam a ideia apontada pelo acadêmico ou pelo autor durante a confecção do trabalho. E nesses pontos, estas informações obtidas ainda na literatura, elas devem receber um chamamento dentro do texto, que nós chamamos de citações. Então, quando o acadêmico acessa uma informação útil à construção da ideia do seu ponto de vista, ao relato do estado da arte, ainda no âmbito da realização do projeto, ou mesmo para alicerçar as informações obtidas nos resultados, quando este está discutindo os resultados, é importante que haja as citações. E tão importante quanto as citações, também a escrita completa da informação que o acadêmico resgatou da literatura, que é chamado a referência, ou a lista de referência. Citações e referências eles são essenciais na construção de projetos e na consolidação do trabalho acadêmico-científico, de qualquer artigo, de qualquer assunto que esteja relacionado à produção de novo conhecimento. Afinal de contas, não estamos escrevendo um livro com nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, embora que, durante esse percurso de geração de novo conhecimento, o autor, o pesquisador, o acadêmico também possa contribuir com uma ideia ainda não pensada. E a partir daquele momento publicado esta ideia, o acadêmico então torna-se detentor daquela informação que, por sua vez, este será citado e referenciado por outros autores, por outros pesquisadores, por outros acadêmicos. Então é importante e essencial o conhecimento destas citações e destas referências. Mas que normas utilizar ou que estrutura utilizar para confeccionar estes dados? Sem sombra de dúvidas, é um ponto mais delicado a forma como expressar estas citações e referências durante um trabalho, visto que em diferentes instituições são adotadas normas peculiares, embora no Brasil seja mais reconhecido a norma da ABNT 10.520 para as citações e a norma 6023 para referências, a lista de referências no final do trabalho. Embora, se o aluno, o acadêmico, o pesquisador pretenda, daquele seu material construído, publicar em outra instância, em outro repositório, em outra revista, de ampla abrangência, ele, sem sombra de dúvidas, irá se reparar com uma miríade de normas disponíveis entre os diferentes periódicos, as diferentes revistas e jornais. Então, é um ponto complexo, complicado, as diferentes normas, mas
Para nós, aqui, a ABNT, que sem sombra de dúvidas, as senhoras e os senhores terão contato cedo ou tarde, esta é uma das mais utilizadas na confecção nacional de material científico, de textos científicos, monografias, artigos e trabalhos acadêmicos de forma geral. Bom, como se comporta, então, as citações dentro de um trabalho? As citações, como eu havia mencionado, elas são baseadas na ABNT em uma norma específica, de número 10.520, publicada ainda em 2002. E lá há diferentes observações que os autores, que os acadêmicos, devem tomar, considerações, ponderações importantes para saber qual é o tipo de citação adequada a se fazer do texto em que eles lançam mão para produzir nova informação. Bom, citar nada mais é do que referendar, apontar, indicar um pensamento que foi inicialmente veiculado por um outro autor e que você agora utiliza dentro do seu trabalho na parte textual. Então, na confecção do material do texto, parte textual, em que há diferentes subdivisões, como nós já vimos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você, caro aluno e aluna, utilizará as citações ou fará as citações durante a introdução e durante o desenvolvimento. Então, a partir dessa norma, você pode construir as suas citações, que variam com o desejo que vocês querem em relação à obra original a ser citada. E estas citações podem variar de diferentes aspectos e tamanhos. Existem as citações que são chamadas diretas, que pressupõem a informação ipsis literi, do jeito que ela consta na obra original a ser citada por você durante a construção do seu material acadêmico. Então, nesta citação direta, em que a obra original tem os seus textos com diferentes tamanhos, também deve ser levado em consideração isso para a inserção desta obra original no seu trabalho. Então, se pretendes fazer uma citação direta, ela pode variar em um texto pequeno ou um texto grande. Se esse texto grande é tão importante e imprescindível no seu trabalho, é interessante que ele assuma uma configuração de formatação diferenciada, para indicar ao leitor que ali há a citação ipsis literi de uma obra que foi publicada anteriormente. A citação direta, quando esta é grande, implica em citar a obra com até 3 linhas ou mais de 3 linhas dentro do seu trabalho acadêmico. Então, o autor ele vai citar do jeito como está na literatura e essa citação dentro do seu trabalho agora, ela precisa assumir ali acima de 3 linhas para ser inserida como uma citação direta. E não somente isso, mas esta citação direta, grande, longa, ela deve vir recuada à esquerda em 4 centímetros. Também ela deve vir sem aspas. Isso é importante, visto que o material a ser citado de forma direta, ele deve ter essa configuração para diferenciar das citações diretas curtas, tá? Além disso, a letra, que a gente chama a fonte do texto, nesta citação direta longa, deve vir em tamanho 10. Então, o tamanho 10, recuado 4 centímetros, a margem à esquerda, é assim que se configura a citação direta longa. E esta deve ter mais de 3 linhas para ser considerada longa. Bom, até 3 linhas e menos do que 3 linhas, a citação
direta, ela é configurada como curta. E esta deve vir entre aspas duplas durante o texto que está sendo confeccionado. Tá? Bom, além disso, é importante que, caso o acadêmico deseja realizar uma supressão de uma informação que não é tão útil durante essa citação direta curta, ele pode fazer uso de colchetes com reticências dentro desses colchetes, para suprimir uma informação ali que foi veiculada. Vamos acompanhar o exemplo de ambas as citações. Para a citação direta longa, veja só este exemplo. Durante o texto, o autor, que é o acadêmico, que pode ser você, vai realizar a seguinte transcrição. A pesquisa bibliográfica pode ser definida como, e o acadêmico utiliza agora a citação direta longa de um texto, por exemplo, disponível no livro de Marconi e Lakatos. E então ele faz a aplicação ali de um recuo em 4 centímetros à esquerda, e esse recuo ele já inicia com os colchetes com reticências. E dali ele pode descrever toda a informação da citação do jeito que está presente no livro. Finalizando por ponto, veja, aqui não aplicamos aspas duplas, porque é uma citação do tipo longa. Em seguida, o autor, que neste caso é o acadêmico, irá indicar o autor original daquela informação, de onde foi que ele resgatou aquela informação. E neste caso ele abrirá o parêntese e inserirá o nome do autor ou dos autores que constam naquela citação. É importante aqui destacar que a citação direta implica em um recorte idêntico da obra original. Então é importante indicar na citação que virá entre parênteses a página aonde foi resgatada aquela informação, a fim de que qualquer leitor possa saber exatamente aonde está aquele trecho que foi colhido da literatura. E é diferente e muito da citação direta curta. Veja só, neste exemplo da citação direta curta, observamos que, caso o aluno deseja inserir a informação do autor Gil, numa publicação de 2007, ele fará a seguinte inserção dentro do texto. O desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, abre aspas, aqui vem a citação direta curta. Como toda atividade racional e sistemática, ponto ou vírgula, e ali o autor, que no caso pode ser você, se não quiser inserir mais textos a fim de torná-la uma citação direta longa, pode suprimir a informação com a inserção de um colchetes e reticências dentro desse colchete. E continua com o texto que é de interesse a ser inserido no trabalho, que é, como toda atividade racional e sistemática, exige que as ações desenvolvidas, pode-se inferir mais uma supressão, e continuando, sejam efetivamente planejadas. Então veja, o texto aqui nesse exemplo, ele pode ser na obra original quilométrico, enorme, uma lauda inteira, mas caso o autor, o acadêmico, ele deseja realizar uma citação direta, curta, ele pode se utilizar desta regra de aplicar colchetes para supressões. Fechando as aspas, indica que ali finalizou a citação direta. E em seguida, é importante agora fazer menção ao autor, o ano e a página também constante daquela citação direta curta. Aqui também, no âmbito das citações, é importante que esses detalhes de página, ano de publicação, volume, se houver, eles sejam inferidos também para melhor complementar a citação daquela obra original. Embora nós saibamos que
haverá uma lista de referências que contém os dados por completo daquela obra já no fim do trabalho, nos elementos pós-textuais, que já estudamos anteriormente. Também nas citações é importante que o autor se utilize muito de citações indiretas. E estas citações indiretas refletem uma ideia que foi repensada por você ou por um outro autor. Isto é, caso você esteja estudando sobre determinado objeto de estudo, de investigação, e na literatura encontre uma informação relevante, mas que não deseja realizar uma citação direta, o autor, você, o acadêmico, pode fazer uma citação indireta. Isto é, um novo apontamento, uma nova observação da ideia original. Tá? Então, nessa citação indireta, deve ser indicado o autor que está sendo consultado, aquela ideia que está sendo observada, seguido do ano de publicação. Vamos observar esse seguinte exemplo. Durante um trabalho acadêmico, pode-se haver a inserção do texto. A pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e profissional da atualidade. Essa ideia, embora sendo uma ideia original, ela teve como base, fundamento, a ideia anteriormente citada por Demo no ano de 2000. Mas que agora eu faço um novo apontamento, uma nova expressão para aquela ideia de Demo. No exemplo 2, nós podemos observar que diferentes autores também podem ser citados para configurar uma ideia e veicular essa ideia. Por exemplo, Gil, em 2007, e Roche, em 2007, dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas na pesquisa científica. Percebam que aqui Gil e Roche devem ter feito muitas contribuições importantes, que eu dou os devidos créditos aqui nesta minha citação indireta. Mas como eu não quero tratar nos pormenores dessas ideias, eu apenas cito desta forma, resumida, porém fundamental, com a informação mais importante possível. Desta forma, configurando uma citação indireta. Não somente são estes os tipos de citação. Há, por vezes ou outras, momentos em que você, caro aluno e aluna, se depare com textos tão antigos que, por sua vez, já não se encontram mais disponíveis na literatura. E agora, o que fazer? Então é importante nós resgatarmos obras mais recentes que também contenham aquele texto bem original, aquele bem inicial, que já não existe mais nos repositórios. Isso é comum para obras já do século passado, em que foram publicadas em forma diferente e que não estão digitalizadas e disponíveis nos repositórios que nós conhecemos. Então, pode-se fazer uma citação de citação. Isto é, se eu não consigo ter acesso ao original, ao texto do meu interesse, ao que foi produzido de forma primária, eu posso utilizar um texto que citou a obra original. E a partir dali eu faço uma citação de citação. O curioso é que aqui nós empregamos um termo em latim chamado apud. E esse apud quer dizer citado por. Então, caso eu pretenda citar uma obra publicada muito anteriormente, que eu não conheça ou que eu não tenha disponibilidade do texto completo, eu posso utilizar um autor mais recente, que está disponível aquela obra deste autor, que por sua vez cita o primeiro que eu não tive acesso. Então, no exemplo, nós observamos, segundo Celtis, que é a obra que eu não disponho, aí agora é o momento de fazer
a devida menção da citação de citação. Aplica-se aqui o termo apud. Gil, que é o autor mais recente, que citou a obra de Celtis, ele aponta as seguintes ideias e discorre essas ideias. Tá? E veja, aqui as citações de citações podem também assumir a configuração pequena, curta ou grande, longa, respeitando também as configurações que a norma estabelece. Ressalto que não é tão comum, especialmente no âmbito das ciências biológicas, ciências da saúde, o termo apud ou a utilização sumária de apud, porque sempre há uma evolução, um novo apontamento, uma nova descoberta, uma atualização dos conhecimentos. Então, o termo aqui apud não é tão amplamente aplicado. Também é muito comum observarmos citação indireta nesses textos, embora também há a possibilidade de haver as citações diretas. Curioso é que nas ciências humanas é mais comum as citações diretas do que as citações indiretas. Bom, outras regras também podem ser aplicadas no âmbito da confecção de citações, que é o caso das supressões, como eu havia citado anteriormente, que emprega o uso de reticências dentro de colchetes para expressar essa supressão, que é muito útil, por exemplo, para evitar a aplicação de uma citação direta, longa, faz-se supressão e ela se torna curta. E também pode-se colocar muitas interpolações ou acréscimos de comentário dentro de colchetes, caso o autor ou você deseja fazer algumas inferências úteis em relação àquela citação inicial. Também, trechos daquela citação, que pode ser direta ou indireta, eles podem sofrer destaque, caso dentro daquela informação, uma palavra ou uma frase, ela seja de tamanho impacto ou relevância que o autor, no caso você, deseja realizar um destaque daquela informação, ou mesmo quando o próprio autor daquela obra original que está sendo citada por você, ele mesmo destaca aquela informação. Quando o próprio dono da ideia destaca a informação do texto, ela pode receber uma indicação de grifo pelo autor. Mas quando você, ou eu, ou qualquer outro pesquisador, quando realiza uma citação e deseja fazer um destaque, pode-se aplicar a expressão grifo nosso durante a elaboração. Também pode ser realizado traduções de textos, e o que é muito comum quando os acadêmicos acessam material em outras línguas, além da língua vernácula, é importante fazer algumas inferências de que, caso aquele texto tenha sido apenas uma tradução da obra original, é importante que esta indicação seja apresentada ali no parêntese, aonde há a indicação da citação. Por exemplo, no texto, abre aspas, consideradas, então, todas as funções pertencentes somente ao corpo, é parcial reconhecer, aplica-se uma supressão, e ali encerra-se a citação, fechando as aspas. Aqui pode-se inferir já de cara a citação do autor, que no caso é Descartes, 1996, seguido da página, seguido de uma tradução nossa, isto é, a tradução da obra que você resgatou ali de uma outra língua que pode ser a mais variada possível. O curioso, caro alunos, é que
Durante o resgate à literatura, durante o acesso, à busca de informação e ao desenvolvimento dos nossos textos, é importante que o aluno saiba como fazer esta tradução, como fazer como interpretar as ideias que estão ali presentes na obra. Citar não quer dizer apenas uma cópia exata do texto que está na literatura. E o seu trabalho, ele não deve se basear apenas nessas cópias exatas. Não deve ter apenas citações diretas. Porque isso vai configurar em um outro tipo de dado que é o plágio. E isso nós não queremos de forma alguma dentro dos nossos trabalhos. Então é saudável que os textos apresentem citações diretas, mas muito ainda as citações indiretas. E estas, um grande ponto de observação que deve ser considerado. Não podem ser apenas traduções, porque também isso vai implicar ali em plágio das informações. Então é importante que, caso o autor acesse a literatura, ele possa interpretar aquele texto e da ideia que foi concebida na mente do aluno, do acadêmico, a partir daquela obra original, ele possa produzir uma nova informação e não apenas replicar aos montes os textos que estão na literatura. Saibam, caros alunos, que a ciência ela não é feita apenas de recortes e de cópias, ela é feita de atualizações das informações disponíveis até então. Bom, também é importante considerarmos o sistema de chamadas das citações. Caso há vários autores para uma citação em específico e com publicações em anos diferentes, é importante você colocar uma ordem cronológica naquele chamamento dentro do texto para a citação, tá? Também na citação onde o nome do autor, organização responsável, qualquer outro aspecto que configure aquela citação estiver dentro do texto, a data ela deve ser colocada sempre entre parênteses, tá? Isso é importante ponderar para inferir sobre as características dessa citação. Em nosso próximo momento, nós observaremos outras características pertinentes às citações e uma parte fundamental que é a forma de endereçar esta citação completa na lista de referências. Até já!